Eu te saúdo com a paz do Senhor. O apóstolo Paulo tinha um problema na visão? Fique comigo que na aula de hoje eu vou responder a esta pergunta. Também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula e também te darei as respostas da hora da revisão. Esta é a lição número 13 da classe de jovens. As marcas de Cristo. Para esta aula, os louvores sugeridos 137, 291 e 379. Texto principal. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Resumo da lição. Não há virtude alguma na circuncisão e nem na incircuncisão, mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, a circuncisão de nada serve. O objetivo da aula de hoje, saber que o bem deve continuar sendo feito. Compreender que os gálatas que desejavam se circuncidar queriam demonstrar uma aparência de que andavam no Espírito. Conscientizar de que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo, mas sim ser uma nova criatura. Introdução. Como um bom soldado, ele trazia consigo as marcas do seu Senhor, algo que os judaizantes não traziam, e completa desejando a graça de Deus para os seus leitores. O que é as marcas de Cristo? Nós vamos ver na lição de hoje o que significa ter as marcas de Cristo. Observe que, como um bom soldado, o apóstolo trazia consigo as marcas do Senhor Jesus. Como os judaizantes não precisavam militar acerca do evangelho, então eles não tinham, claro, a marca de Cristo, até porque eles não compreendiam a ideia da mensagem do evangelho de Jesus. Então não tinha por que lutar pela causa. O bem deve permanecer sendo feito, firmeza no fazer o bem. Se por um lado ele adverte aos gálatas sobre questões doutrinárias, por outro lado reconhece que eles faziam boas obras e que elas deveriam permanecer como uma prática cristã. Advertir aos gálatas sobre questões doutrinárias. Vivemos hoje, principalmente aqui no Brasil, uma questão doutrinária um tanto quanto fraca de modo geral. É claro que existem igrejas muito preparadas na questão bíblica, entretanto, há algumas questões importantes para se tratar, principalmente com os jovens, que é a questão doutrinária, ou seja, o ensino correto da palavra do Senhor. Vendo que aqui na questão dos Gálatas, o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação de advertir aos Gálatas sobre as questões doutrinárias. E quantas vezes hoje vemos jovens enfraquecidos na questão doutrinária. Por quê? Porque não há quem ensine corretamente. A doutrina nada mais é do que o ensino da palavra, é diferente de usos e costumes. Usos e costumes, questões tradicionais, é para tempo e também para lugares. Há algumas coisas, por exemplo, alguns usos e costumes que servem para o Brasil, mas não servem para outros lugares. Serve talvez para o seu estado, mas talvez não serve para outro estado. Então observe que a questão doutrinária ela é diferente. Por quê? Porque ela é para todos os lugares, em todos os tempos. A questão doutrinária será sempre a mesma. E é aqui que mora a grande questão. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de fortalecer aos Gálatas na questão bíblica. Por outro lado, ele reconhece que eles faziam boas obras. Isso aqui traz uma questão interessante para nós, que é o seguinte: às vezes eu posso não ter conhecimento bíblico, mas eu tenho boas obras, Eu tenho essa questão de fazer boas obras. Entretanto, essa minha boas obras, ela precisa continuar, que eu continue fazendo essas boas obras, praticando boas obras. Por outro lado, eu preciso me ater na questão doutrinária. Por quê? Porque se eu continuo fazendo uma boa obra, isso até outras pessoas fazem, como os espíritas. Os espíritas são muito bons nessa questão de praticar o bem. Eles são muito bons nisso. Então, não importa somente eu fazer o bem, eu também preciso me ater com a questão doutrinária. Porque se eu não me atento para questões doutrinárias, eu vou virar o quê? Um cristão completamente raquítico na fé. Eu estarei enfraquecido na fé. Eu não tenho argumentos bíblicos para afirmar a minha fé
no Senhor Jesus. Aos Romanos 10:17 nos diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas eu não ouço a palavra, eu não me atento a aprender a palavra. Então, de que forma que virá minha fé? De maneira nenhuma, porque eu não estou ouvindo, eu não estou praticando, eu não estou lendo. Então, é importante que verdadeiramente o jovem esteja aí atento na questão doutrinária. Os domésticos da fé. A nossa fé deve ser prática e direcionada às pessoas que nos cercam, mas de forma específica. Paulo menciona um grupo de pessoas, os domésticos na fé. Quase não está saindo, né? Esses eram os irmãos da igreja em que congregavam. A prioridade deveria ser direcionada aos que já tinham sido salvos. Observe que a grande questão aqui não é excluir quem não é da fé. É não excluir quem é da fé. Então, muitas vezes as pessoas pegam esse texto e dizem o seguinte: olha, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então dá a ideia que nós precisamos somente os da fé. Não é isso. A grande questão aqui não é excluir quem não é da fé. É não excluir quem é da fé. Então, numa questão mais prática, podemos dizer que, no sentido do texto, nós devemos atender a ambos. Eu não posso deixar de atender uma pessoa não cristã, por exemplo. Eu preciso atendê-la. Mas eu também não posso deixar de atender quem é da minha congregação, quem é da igreja, quem é salvo na pessoa de Cristo. Eles precisam ser atendidos. Então, isso aqui gera um grande conflito, porque, de modo geral, as Assembleias de Deus dizem que nós precisamos, primeiro, o povo da fé, e depois, se sobrar, né, vamos assim dizer, né, se sobrar, nós atendemos outras pessoas. Não é esse o ponto. O ponto, mais uma vez, não é excluir quem não é da fé. É não excluir quem é da fé. Grandes letras. É provável que Paulo estivesse tendo dificuldades com sua visão. Uma possível referência nesse aspecto é que ele relembrava aos Gálatas que quando esteve com eles, mesmo em fraqueza, não foi desprezado. Pelo contrário, ele diz que se os Gálatas pudessem, eles teriam arrancado os olhos para darem aos apóstolos. Pode ter sido esse o motivo que o levou a destacar esse texto. E aqui é que cabe a grande pergunta que eu te fiz. O apóstolo Paulo tinha um problema na visão? Bom, em primeiro lugar, observe que ele diz que se os Gálatas pudessem, eles teriam arrancado os olhos para darem aos apóstolos. O que é isso? Isso é uma figura de linguagem. É como nós dizemos aqui no Brasil, né? Eu arrancaria um braço para dar a alguém. E se arrancar o braço para dar a alguém, não quer dizer que alguém vai arrancar o braço para dar para outra pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa tem consideração pela outra. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele estava fazendo um uso de uma figura de linguagem, e aqui no caso ele usou os olhos, ao invés de usar o braço como nós usamos aqui, né, o termo, lá ele usou a questão dos olhos. E um outro ponto também é que as pessoas falam que Gálatas capítulo 6, versículo 11, diz que o apóstolo Paulo tinha um problema na visão porque ele estava escrevendo com grandes letras. Você pode dar uma olhada lá em Gálatas 6:11, mas o texto ali está se referindo à questão da lei. Veja, com grandes lei os escrevo. Como aqui a questão da letra é a mesma que vai pegar lá na questão de Coríntios, né? Que fala que a letra mata, mas o que está falando ali? Não é a letra que vai matar, é a lei. E aqui no ponto de Gálatas 6:11 é a mesma coisa, é a lei. Um outro ponto importante é que, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo pede para trazer os livros. Ora, se alguém tem, em especial os pergaminhos, né? Se alguém tem um problema na visão e não consegue enxergar, por que vai pedir os livros? Então, não, o apóstolo Paulo não tinha um problema na visão. Tudo que ele foi usado aqui foi uma figura de linguagem. Aparência na carne, circuncisão nos gentios. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. O apóstolo mostra que os judaizantes queriam demonstrar uma aparência de que andavam no Espírito.
A questão da circuncisão, eles queriam aparecer que andavam no espírito. Queriam aparecer que são o quê? Espirituais, viver de aparência. Olha, eu estou vivendo no espírito porque eu fui circuncidado. A circuncisão, até mesmo os hebreus estavam deixando esse negócio de lado porque compreenderam que não era o importante. Porque é importante, não é uma questão quem vai ser salvo, quem for circuncidado. E aquele que já foi circuncidado, tanto aquele que já foi circuncidado como aquele que não foi circuncidado, é a mesma coisa, porque não tem nenhuma importância. Mas o povo da Galácia, né, os Gálatas, estavam pensando que, olha, nós temos que nos circuncidar, né, porque os judaizantes estavam falando para nós, então nós vamos fazer isso para mostrar que nós estamos andando no Espírito. E quantas vezes hoje não acontece a mesma coisa de uma outra forma? Hoje o povo, de modo geral, não tem mais essa questão de circuncisão, numa forma física, né, biológica da coisa, no sentido literal que eu quero dizer. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas ainda estão se circuncidando num sentido simbólico. Por quê? Olha, você só vai ser salvo se você fizer isso, se você fizer aquilo, agora você tem que andar assim, você tem que andar dessa forma, e começa a criar um monte de situações. O que é isso? Isso é uma circuncisão. Né? Não no sentido literal da palavra, mas de uma forma que, para dizer o seguinte, olha, para mostrar que eu estou andando no Espírito, agora eu vou praticar fazer tal coisas. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do dízimo. Para mostrar que agora eu sou uma pessoa salva, eu dou o dízimo. Para mostrar que eu estou andando no Espírito, eu sou uma pessoa santa, eu vou dar o dízimo. Ou nesse caso, né, eu tenho outro caso também, para mostrar que eu sou uma pessoa de oração, eu vou para a vigília. Eu vou para a vigília, mas eu fico do lado de fora durante toda a vigília, né? Do que está adiantando, né? Então eu só vou para a vigília para mostrar que eu sou uma pessoa que vive na vigília, que eu sou uma pessoa de oração. Eu vou para a consagração para dizer que eu estou com a vida consagrada, mas durante a semana só a misericórdia, é pecado em cima de pecado. Uma vez eu lembro que eu estava numa consagração de jovens, e uma irmã que estava dirigindo o culto, ela falou uma frase que mexeu muito comigo. Ela falou assim: jovens, vocês vêm aqui no sábado, que é um sábado de manhã, né? Vocês pecam a semana inteira e vêm se consagrar pecado aqui no sábado de manhã? Isso está errado. E aquilo mexeu muito comigo, porque realmente parece que é isso que nós fazemos, né? Nós pecamos a semana inteira e tiramos um dia da semana específico e vamos para a oração na igreja para dizer que nós estamos vivendo uma vida de oração. Nós estamos enganando a quem? Ao Senhor, tenho certeza que não. Então observe, eu sei que, claro, tem pessoas que realmente estão vivendo uma vida de oração, não é esse o ponto. O ponto que eu quero dizer é que muitas vezes hoje nós estamos vivendo uma aparência na carne. Nós estamos nos vestindo muito bem, mas como Jesus falou, né, por dentro tudo sepulcro caiado. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida no púlpito, né, no altar, de forma geral, com roupas bonitas, elegantes, e eu não aqui estou dizendo contra a roupa, nós devemos realmente nos andar de forma elegante, né? Chiquíssimo e chiquíssima. Entretanto, de que adianta eu viver uma vida, eu estou aparentemente de uma forma, me vestindo de uma forma chiquíssima, no entanto, a minha vida espiritual está só a misericórdia, é um sepulcro caiado, de nada vai valer. Então, muitas vezes nós falamos lá do povo de Gálatas, mas muitas vezes também nós vivemos a mesma coisa no sentido simbólico da palavra, no sentido não literal, né? Mas é a mesma coisa, achando que somos salvos, andando no Espírito, porque estamos praticando uma obra específica, né? Não guardam a lei. Uma das formas de tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor é ensinar ela um atalho que a levará a lugar nenhum. João capítulo 14, versículo 6 nos diz o quê? Jesus, ele é o caminho, eu sou o caminho. Observe que o atalho é sempre o percurso mais longo. Se você quer fazer algo, vai pelo caminho. Por quê? Porque o percurso vai ser mais longo. Por que o percurso, né, o atalho é um percurso mais longo? Porque quando você não está no caminho, você não vai pelas formas seguras de andar, não vai pela forma correta. Quando aquilo desanda tudo na sua vida. Tem uma questão muito interessante sobre desenhos animados, né? Que falam lá que eles vão pegar um atalho e acabam se perdendo na floresta, não é assim? A ideia espiritual é a mesma coisa. Quando nós vamos por um atalho, vou passar por aqui que aqui é mais perto. É nisso daí que acontecem as coisas. É pelo atalho que acontecem as coisas ruins, mas no caminho não.
Quando a pessoa anda pelo caminho, que é Cristo, anda pelos meios legais, pelas formas corretas de andar, isso nunca causa para ele um problema. E se porventura vier um problema, como ele está no caminho, ele está firmado na questão doutrinária, na questão de Cristo e no sentido até da sociedade, como ele é uma pessoa que anda de uma forma correta, se acontecer algum problema, imediatamente a lei vai ver que ele está andando de uma forma correta. Portanto, não vá pelo atalho. O atalho é sempre o percurso mais longo. O caminho, por mais que pareça ser mais longo, mais trabalhoso, né, mais dificultoso até, mas é o caminho seguro, é a forma com que o Senhor será glorificado através da sua vida. Em que gloriar-se? Os judaizantes impunham a circuncisão aos gentios, mas eles mesmos não guardavam a lei. Se sentiam realizados em obrigar os gentios a guardarem os mandamentos que eles mesmos não guardavam. É a famosa hipocrisia, né? As pessoas mandam, né? O pastor, vou pegar aqui a figura do pastor, né? Que eclesiasticamente é o maior cargo que tem. A questão é, o pastor diz para as pessoas fazerem algo, mas ele mesmo não faz. Ele fala que a partir de hoje não pode mais isso, não pode mais aquilo, mas os filhos dele estão fazendo, o filho, a filha, a esposa, enfim, está fazendo. Ou seja, ele quer doutrinar a igreja de uma forma, mas na casa dele mesmo ele não é exemplo. Então, quantas vezes nós vivemos situações que isso parece realmente acontecer? Infelizmente, nós vivemos em situações, né, líder de jovem, né, que fala que o jovem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele mesmo está fazendo, e muitas vezes está fazendo com pessoas do grupo de jovens, né, só misericórdia. Então, observe que a questão da hipocrisia, as pessoas querem impor, obrigar as outras pessoas a fazerem algo que nem mesmo elas fazem. Então, o que é isso? Isso é uma hipocrisia. Palavras finais. Jesus faz acepção de pessoas? Paulo explica que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo, mas sim ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, que nós agora somos o quê? Uma nova criatura. Eu fui transformado numa pessoa nova, num caráter novo. Meu caráter agora ele foi o quê? Foi transformado. Lembra que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho? Então, Jesus, ele é mestre em fazer transformação. Então, ele nos transforma. Então, outrora, né, ver o Zaqueu, por exemplo, né? Zaqueu tinha uma vida não muito exemplar, mas conheceu a Cristo e a sua vida foi transformada. Saulo foi transformado também. Então, diferente do jovem rico, né, que teve um encontro com Jesus, mas não se transformou. Então, observe que Jesus faz acepção de pessoa? Não, Jesus não faz acepção de pessoas, como nós vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 11, Atos 10, 34. Acho que é o Romanos 2, 11. Fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, se o Senhor não faz acepção de pessoa, então qual a importância de ser circuncidado? Mais uma vez, nenhuma. Independente se a pessoa é circuncidada ou não, o Senhor Jesus não fará acepção de pessoa. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, né? Lá em Atos 16, 31 fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As marcas de Cristo. Paulo fala algo que os judaizantes não tinham autoridade para alegar. Ele tinha as marcas de Cristo. Essa expressão remonta aos sofrimentos e adversidades enfrentados por amor a Jesus ao longo do seu ministério. Filipenses 4,12 nos diz uma questão interessante. Nós falamos muito do 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você já observou o 12, versículo 12? O 12 fala de um modo geral que Paulo sabe ter muito e sabe ter pouco. Ele sabe viver na adversidade e na fartura. Então, independente da circunstância, ele sabe lidar. Então, as marcas de Cristo têm a ver com o quê? Com o sofrimento, né? Que as pessoas usam, que sofrem durante a vida cristã, né? As adversidades. No caso de Paulo, por exemplo, Paulo foi açoitado diversas vezes. O que é isso? É a marca de Cristo, inclusive aqui até na questão física, né? Diretamente falando, né? Ele foi preso.
foi apedrejado, né? Teve náufrago, né? Em 3 ocasiões. Então veja que ele era bem experimentado nessa questão de sofrimento, além das viagens perigosas por causa de ladrões, de falsos irmãos. Lembra até que ele foi picado por uma serpente, né? Por uma cobra. Então olha que situação, foi preso, tantas coisas passou, né, por período de escassez, constante pressão que as igrejas lhe traziam ao coração. Então veja que ele trazia as marcas de Cristo. O que é as marcas de Cristo? Para você fixar bem na sua memória, no seu coração. É o sofrimento que você passa por acreditar em Cristo, por ser seguidor de Cristo, por ser uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Você vai trazer sofrimentos na sua vida. É claro que a sua vida não vai ser uma vida de sofrimento. Você passará por momentos de dificuldades. João 16,33 nos diz que Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições. Então nós teremos aflições na nossa vida. Nós teremos momentos de deserto. E muitas vezes esse deserto vai demorar muito. Em alguns casos até a vida inteira. Em alguns casos específicos. Mas é importante que você note, jovem, que sim, você vai ter momentos de alegria. Né? João 15 nos vai falar sobre a respeito desse negócio, né, de João 11, né, que fala sobre a questão da alegria, que a vossa alegria seja completa. Neemias também fala sobre isso, né? Neemias 8:10, né, que fala que a alegria do Senhor é a vossa força. Então veja que nós teremos momentos de alegria, claro que teremos momentos de felicidade, de alegria plena, mas nós também traremos na nossa vida as marcas de Cristo. Nós teremos momentos de dificuldade. Talvez uma prova que você foi reprovado, um emprego que você foi demitido, um ente querido que partiu para a eternidade, entre tantas outras coisas, mas principalmente na questão de Cristo, ou seja, você padecer uma situação pela única razão de você ser cristão. Por você ser cristão, você vai padecer por situação de escárnio, por exemplo, em alguns casos, né, até mesmo agressão, né, entre tantas outras coisas. Então é importante que você, jovem, tenha essa maturidade de compreender que, apesar de você ser um jovem que está vivendo em santidade ao Senhor, mesmo assim você passará por situações adversas para você levar também consigo as marcas de Cristo. A graça de Jesus. Ao longo de sua carta, ele mostrou que a graça não é somente para a salvação, mas também para a nossa vida cristã. Ele experimentou a graça em sua vida mesmo quando teve negado uma oração por si mesmo. Ao ouvir de Deus, ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Jesus falou para Paulo. A minha graça te basta. A graciosidade, ter a graça de Cristo. É claro que aqui a graça vai falar muito, nós falamos muito da questão da graça pela questão da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça. Então aqui a graça não é somente para a salvação, mas também para a nossa vida cristã. Ou seja, nós passamos por situações muito difíceis, mas o Senhor vai falar o que para nós? A minha graça te basta. Em outras palavras, olha, você vai continuar vivendo, padecendo por essa situação que você padece hoje, por esse deserto, por essa enfermidade, por essa situação difícil, mas a minha graça está com você. Eu não vou deixar, não é porque você tem a minha graça que você não vai sofrer. Você padecerá. Por quê? Porque a minha graça te basta. Basta a ti a minha graça. Ou seja, basta você ser salvo. Basta você caminhar na minha presença, apesar das dificuldades. Eu te darei graça, eu te darei força, eu te darei vigor para você continuar vivendo uma vida vitoriosa na minha presença. E muitas vezes é bom nós entendermos isso, que o fato de você estar padecendo uma situação, uma enfermidade, por exemplo, e você está pedindo ao Senhor a cura e o Senhor não te cura, isso não quer dizer que você não é uma pessoa salva. Isso quer dizer apenas que você está passando por uma situação difícil, assim como Jó passou, entre tantas outras pessoas que estavam na presença do Senhor, mas padeceram situações difíceis. Inclusive o próprio apóstolo Paulo teve uma vida difícil na questão, depois que aceitou a Cristo, teve uma morte muito penosa, mas a graça basta. Então, não é porque você vive uma vida de santificação que você terá todas as suas orações respondidas.
Muitas vezes não. Muitas vezes o Senhor não vai te dizer nada. E isso que é triste, né? Isso que é difícil. Quando nós oramos ao Senhor e o Senhor não nos responde. Qual é a tendência que nós temos? O Senhor não está me ouvindo, eu estou fazendo alguma coisa errada, o Senhor não me ama mais. Não é nada disso. Veja Jó. Jó passou por aquela situação difícil, perdeu 10 filhos, né? Perdeu todo o dinheiro que possuía. A mulher disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E tantas outras coisas, os amigos falando contra, mas ele era o quê? Ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que vivia uma vida santa diante de Deus. E quando ele orava, o que o Senhor respondia para ele? Absolutamente nada. O Senhor ficou em silêncio. E quando o Senhor foi falar com Jó, ainda disse para ele assim, ó: levanta-te daí, seja homem. Olha que situação. Então, muitas vezes nós precisamos compreender que mesmo você, sendo uma pessoa separada por Deus, que está se consagrando ao Senhor, vai para a escola bíblica dominical e ouve a palavra e prega a palavra com verdade, ainda assim você padecerá por situações que você vai se questionar: Senhor, por que tu não me responde palavra? Por que está em silêncio? Por que eu estou passando por isso? E você vai começar a querer largar tudo e deixar Jesus. Não, não deixa Jesus, não. Não é para você deixar Jesus. Quando o Senhor Jesus faz com que, permite que você passe por uma situação dessa, é para realmente botar a sua fé em prova. E depois que tudo isso passar, você verá que grande será o seu final. O Senhor vai fazer as coisas grandes na sua vida. Vê como o próprio Jó passou por uma situação assim. Depois que passou por tudo, o Senhor deu o quê? Abundância de dias. Deu alegria no coração de Jó. Por quê? Porque Jó, apesar de todo o sofrimento, ele se manteve fiel ao Senhor. E é isso que cabe para nós. Para nós termos as marcas de Cristo, nós precisamos continuar fiéis ao Senhor, ainda que Ele esteja em silêncio. Nós precisamos compreender que nós vamos continuar orando ao Senhor, mesmo que o Senhor não me responda, não me dá resposta, ou independente da resposta que Ele me dê, eu vou continuar orando e buscando ao Senhor de todo o meu coração. É essa que é a grande questão da vida nossa, né? Conclusão. A carta aos Gálatas permanece sendo uma defesa do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. É um documento para toda a igreja. Então veja que é um grande documento para nós, né? A carta aos Gálatas, que nós viemos verdadeiramente colocar, principalmente nessa questão de Gálatas 6:7, né? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso é um grande ensinamento para nós, que nós venhamos realmente compreender que tudo aquilo que eu planto hoje, eu vou obrigatoriamente colher amanhã. Então eu preciso ter cuidado naquilo que eu estou plantando, né? A semente que eu estou plantando e principalmente o terreno que eu estou plantando. Então que nós venhamos verdadeiramente ter uma defesa do Evangelho de Jesus. Mas aquela questão doutrinária que eu falei lá no início. Você jovem, você precisa cada dia mais estar aberto à questão doutrinária. Inclusive, vai aos cultos de doutrina, por exemplo, para você continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você é um jovem que vai ao culto de doutrina, não somente a escola dominical, que também é tão importante quanto, você vai fazer o que? Vai ter uma boa defesa ao Evangelho de Jesus. Então, quando as pessoas perguntarem algo, por que você é cristão? O que você vai responder? Biblicamente falando, você tem um encontro com o Senhor Jesus, você conhece as questões doutrinárias, então você vai saber firmar a sua fé e responder a qualquer pessoa que te perguntar por que você é cristão. Você vai ter uma resposta bíblica para dar, uma resposta firme, doutrinária. Por quê? Porque você não é como muitos jovens que estão hoje na igreja de uma forma completamente raquíticas, porque não conhecem a palavra do Senhor, por duas razões. Primeiro, porque não tem muitas vezes pessoas para ensinar, e também, ou até mesmo por uma falta de interesse do jovem, né? Então, que você seja um jovem santificado na presença do Senhor e que também tenha essa sede da questão doutrinária da palavra. Hora da revisão. Número 1. Na parte final de sua carta, Paulo fala sobre a constância no fazer o bem. Número 2. A nossa fé deve ser prática e direcionada às pessoas que nos cercam, mas de forma específica. Paulo menciona um grupo de pessoas, os domésticos da fé. Número 3. O apóstolo mostra que os que desejavam se circuncidar queriam demonstrar uma aparência de que andavam no Espírito. Número 4. A circuncisão nunca foi nem nunca será um pré-requisito ou pós-requisito para a salvação. Número 5. Essa expressão remonta aos sofrimentos e adversidades
enfrentados por amor a Jesus ao longo do seu ministério. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você a cada dia mais traga consigo as marcas de Cristo. E se você gostou da lição de hoje, você compartilha esse vídeo com alguma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Deixa o seu like, o seu comentário. Se você não gostou, deixa o seu dislike, que também é importante. E se Deus permitir, você me vê no próximo trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau, fica na paz.